Furioso, ele pegou o celular dela e respondeu à mensagem, dizendo que ela não iria. Shamika se irritou e se manteve firme, afirmando sua independência. A discussão cresceu rapidamente, até que Nuvan perdeu a paciência e se tornou fisicamente agressivo. Shamika tentou se defender, mas as coisas saíram do controle. Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, a gente vai contar uma história real, que é tanto chocante quanto emocionante, de um lugar bem distante. A história acontece em Kilinochchi, uma cidade no Sri Lanka, e é um caso bem triste sobre uma jovem que tinha todo o potencial do mundo para focar nos estudos e construir um futuro melhor. Mas, infelizmente, essa jornada dela foi ofuscada por um relacionamento tóxico com um namorado extremamente controlador. Mesmo tentando dar o melhor de si, os ciúmes e a desconfiança dele estavam consumindo tudo. Pequenos mal-entendidos, que no começo pareciam ser só bobagens, logo viravam grandes discussões, até que tudo tomou um rumo trágico e horrível. O que, exatamente, aconteceu nesse caso? Fique com a gente para descobrir todos os detalhes dessa história e entender como as coisas escalaram de uma forma tão assustadora. Antes de a gente seguir com a história, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e, claro, se inscrever no canal. E compartilhe com seus amigos também. Essa história realmente vale a pena ser contada. Agora, vamos começar. Essa é a história de Shamika, uma jovem que cresceu em Putumuripu, um vilarejo pequeno no distrito de Mullaitivu, no norte do Sri Lanka. Nascida em 1997, Shamika era a caçula de 2 irmãos. Seu irmão mais velho se casou e foi morar em outro lugar, então Shamika ficou em casa com os pais. O pai dela, Sandum, trabalhava como funcionário público, cuidando dos registros populacionais, mas o trabalho dele o fazia viajar bastante, o que acabou fazendo com que Shamika passasse mais tempo com a mãe. Shamika era muito querida por todos ao redor. Ela tinha um coração bondoso e um sorriso contagiante, o que fazia com que fosse adorada por parentes, amigos e vizinhos. Depois de terminar o ensino médio em 2016, ela se mudou para Kilinochchi para continuar os estudos na universidade. Ela era super dedicada aos estudos, sempre tirando boas notas e se destacando. Mas a vida pessoal de Shamika não foi tão tranquila quanto sua trajetória acadêmica. Desde o ensino fundamental, ela se envolveu em um relacionamento complicado com Nuvan, um aluno do último ano que a chamou atenção logo de cara. Esse relacionamento, por mais que ela tentasse fazer funcionar, foi marcado por dificuldades. Nuvan tinha um temperamento explosivo, uma atitude arrogante e um grande desrespeito, tanto pelas mulheres quanto pelos mais velhos. E, mesmo assim, Shamika não conseguia se afastar dele. Ela se sentia atraída pela rebeldia dele, talvez até achando uma emoção no caos que ele criava. Não importava quantas vezes ele a tratasse mal, ela sempre acabava perdoando e aceitando ele de volta. A mãe de Shamika, Kanchana, não aprovava nem um pouco esse relacionamento. Ela via Nuvan como um encrenqueiro sem rumo e não suportava o jeito grosso dele. Quando Shamika se mudou para Kilinochchi e passou a morar com a avó enquanto estudava, Kanchana se sentiu aliviada, pensando que, finalmente, a filha estava em um lugar mais seguro e distante da influência negativa de Nuvan. Mas, como você vai ver, alguns laços são difíceis de romper, não importa o quanto precisem ser quebrados. As esperanças de Kanchana de ver a filha em um ambiente mais tranquilo foram totalmente frustradas. Nuvan, decidido a ficar com Shamika, se mudou para Kilinochchi atrás dela. E, apesar de todo o sofrimento que já havia causado, Shamika voltou a aceitá-lo. Ela chegou até a mentir para ele, mentir para a mãe e manter esse relacionamento em segredo, sem que a avó soubesse de nada. Ela ainda acreditava que poderia dar mais uma chance a ele, nutrindo a esperança de que ele mudasse. No entanto, a natureza possessiva e controladora de Nuvan não demorou a ressurgir. Ele queria controlar todos os aspectos da vida dela, e o relacionamento deles foi se tornando cada vez mais tóxico. Shamika começou a se defender, revidando sempre que ele se exaltava e partia para agressões físicas.
Em setembro de 2016, Shamika não conseguiu mais esconder o que estava acontecendo. Ela finalmente contou tudo aos pais sobre o relacionamento com Nuvan e sobre a dinâmica abusiva que viviam. Seus pais ficaram horrorizados ao saber não só das agressões físicas, mas também das ameaças que ele fazia contra Shamika e a família dela. Eles não perderam tempo e denunciaram Nuvan às autoridades. Nuvan foi preso e acusado pelos abusos que cometeu. Ele foi condenado a 5 meses de prisão. Mas, como sempre, a história não acabou ali. Depois de cumprir apenas 4 meses, ele foi liberado e, logo em seguida, procurou Shamika. Apareceu cheio de desculpas, lágrimas nos olhos e prometendo que havia mudado. Disse que agora estava decidido a encontrar um trabalho estável e que queria se casar com ela assim que ela se formasse. E, mesmo contra toda a lógica, e talvez por conta de suas palavras doces, o coração de Shamika acabou cedendo mais uma vez. A gente sabe que, às vezes, é difícil para as mulheres deixarem o passado para trás, principalmente quando alguém com quem se importa profundamente promete um novo começo. Mesmo com todo o histórico de abusos, Shamika acabou aceitando Nuvan de volta. Nuvan, nascido em 25 de agosto de 1996, se instalou na cidade e passou a viver com um amigo, pegando qualquer trabalho que aparecesse. Quando havia projetos de construção, ele trabalhava como operário. Se o trabalho estava fraco, ele se virava estacionando carros perto de caixas eletrônicos ou fazendo qualquer coisa que aparecesse. Ele dizia que estava economizando cada centavo, tentando provar que era digno de Shamika e que, logo, ia pedi-la em casamento quando ela terminasse a faculdade. A determinação de Nuvan e as promessas de mudança conseguiram conquistar novamente o coração de Shamika. Com uma mistura de desculpas bem ensaiadas e algumas mentiras pequenas, ela acabou convencendo sua família a deixá-la sair da casa da avó e viver por conta própria. Em junho de 2017, Shamika se mudou para um quarto em uma pensão no centro de Kilinoshi. Sua mãe, Kanchana, e sua avó ajudaram na mudança, até pedindo o número de telefone do proprietário, o Sr. Chatura, para garantir que ela estivesse segura. No começo, tudo parecia bem. A nova moradia de Shamika era tranquila, e o relacionamento com Nuvan parecia estar mais estável. As coisas estavam indo tão bem que, até, Shamika confessou para sua mãe que queria se reconciliar de vez com Nuvan. Ela pintou o quadro de um homem transformado, alguém que havia deixado os antigos hábitos para trás, que agora era dedicado ao trabalho, respeitoso e mais envolvido com a espiritualidade. Para ela, ele se tornará alguém de se orgulhar. Mas Kanchana, com toda a experiência que tinha, não se convenceu tão fácil. Ela lembrou à filha o quanto Nuvan tinha causado de dor no passado e pediu que ela terminasse tudo de uma vez. Shamika, no entanto, ficou na defensiva e até se irritou com a mãe. Apesar de todos os receios, Kanchana decidiu se afastar, deixando a filha seguir com suas próprias escolhas, mas fez questão de deixar claro que, se algo desse errado, deveria entrar em contato. Em setembro de 2017, o Sr. Chatura, o proprietário da pensão, notou que Nuvan se tornou um visitante constante. Embora o pernoite fosse proibido, ele não podia controlar todos os inquilinos durante a noite, já que voltava para casa com a esposa depois do expediente. Isso acabou criando uma brecha para Nuvan burlar as regras. Com o tempo, os piores receios de Kanchana começaram a se concretizar. No início de 2018, as rachaduras no relacionamento de Shamika e Nuvan ficaram mais visíveis. O romance que antes parecia tranquilo virou um campo de batalhas, repleto de ciúmes, possessividade e um controle cada vez mais obsessivo. As discussões se intensificaram, muitas vezes se transformando em gritos, e em algumas situações, até em agressões físicas. Shamika, talvez envergonhada por ter acreditado na mudança de Nuvan, decidiu não contar nada à família sobre o que realmente estava acontecendo. Ela suportava o ciclo tóxico em silêncio, só reagindo quando Nuvan levantava a mão contra ela. O Sr. Chatura, o proprietário da pensão, mais tarde revelou que os outros inquilinos reclamavam constantemente do barulho vindo do quarto de Shamika. Havia discussões altas, sons de batidas e gritos. Em uma dessas vezes, Kanchana tentou intervir,
ligando diretamente para a filha após ouvir os rumores. Mas Shamika garantiu que o barulho não passava de louça caindo ou a TV ligada muito alta. Essas explicações deram um certo alívio a Kanchana. Mas, lá no fundo, ela sabia que algo não estava certo. Ela sentia que a filha estava escondendo a verdade. A situação de Shamika, infelizmente, era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. No começo de março de 2018, Nuvan foi até o quarto de Shamika. Eles passaram o tempo conversando, se reconectando, e acabaram se envolvendo fisicamente 2 vezes. Depois, Nuvan sentiu fome, então pegaram a moto de Shamika e foram até algum lugar para comer. De volta ao quarto, Shamika se sentou para trabalhar no curso, enquanto Nuvan preparava o almoço. Depois de comer, Nuvan sugeriu mais um momento de intimidade antes de ela sair para a faculdade, deixando-o sozinho no quarto. As horas passaram, e Nuvan começou a ficar impaciente e entediado. Quando Shamika voltou da faculdade naquela tarde, ele sugeriu que saíssem para uma caminhada. Mas antes de saírem, o celular de Shamika tocou com uma mensagem do WhatsApp. Nuvan, se sentindo invadido, pegou o celular dela e leu a mensagem. Era de um amigo da faculdade, convidando-a para um trabalho em grupo que precisava ser entregue no dia seguinte. Essa mensagem fez Nuvan explodir de raiva. Ele não conseguia entender por que ela teria que sair novamente depois de já ter passado o dia todo na faculdade. Para ele, a ideia de um estudo em grupo à noite, no quarto de um colega de classe, parecia suspeita. Ele começou a tirar conclusões precipitadas, convencido de que havia algo mais por trás da situação. Shamika tentou explicar que o trabalho era complicado e que o prazo estava se aproximando, mas isso não acalmou Nuvan. Furioso, ele pegou o celular dela e respondeu à mensagem, dizendo que ela não iria. Shamika se irritou e se manteve firme, afirmando sua independência. A discussão cresceu rapidamente, até que Nuvan perdeu a paciência e se tornou fisicamente agressivo. Shamika tentou se defender, mas as coisas saíram do controle. Em um ataque de raiva, Nuvan pegou um cobertor e o usou para sufocar Shamika, sem querer tirando-lhe a vida. Ao perceber o que havia feito, Nuvan entrou em pânico. Ele, tomado pelo medo e choque, colocou o corpo sem vida de Shamika na cama, desativou o celular dela, trancou a porta e fugiu para sua cidade natal, Putumuripu. A ausência de Shamika não passou despercebida. Uma das suas amigas mais próximas, Nadieka, ficou preocupada quando não conseguiu falar com ela pelo WhatsApp ou telefone. Preocupada, Nadieka foi até o quarto de Shamika por volta das 20 horas daquela noite. Quando encontrou a porta trancada e não encontrou nenhum sinal de Shamika, presumiu que a amiga tivesse saído e foi embora. No dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, Nadieka voltou ao quarto de Shamika para ver como ela estava. Ela percebeu que a moto de Shamika ainda estava no mesmo lugar, intocada, como na noite anterior. Bateu na porta, mas ninguém respondeu. Sentiu um desconforto crescente, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Nadieka se afastou, achando que algo estava errado. 2 dias depois, Kanchana, a mãe de Shamika, começou a ficar cada vez mais preocupada. A filha sempre ligava para dizer que tinha chegado em casa da faculdade, mas dessa vez nada. Kanchana tentou entrar em contato com o Sr. Chatura, o dono da pensão, que informou que o quarto estava trancado e achava que Shamika estava na faculdade. Como tinha muitos inquilinos, ele não notou que a moto dela ainda estava estacionada. Com um pressentimento, Kanchana mandou mensagem para um dos amigos de faculdade de Shamika, o Janaka, perguntando se ele a tinha visto. Ele disse que Shamika não apareceu nas aulas há 2 dias, o que a deixou ainda mais alarmada. Janaka se comprometeu a verificar se ela estava na pensão. Alguns dias depois, por volta das 10 horas, Janaka, junto com os amigos Lakshan e Janani, foi até o quarto de Shamika. Bateram várias vezes, mas ninguém respondeu. Foi quando notaram uma chave visível pela fresta da janela. Usaram a chave para destrancar a porta e abriram um pouco, só para serem atingidos por um cheiro forte e desagradável. Nervosos, entraram e encontraram o corpo sem vida de Shamika. Em pânico,
Eles correram para avisar o Sr. Chatura, que acionou a polícia. As autoridades chegaram rápido e levaram o corpo de Shamika para o Hospital Geral de Kilinosh para realizar a autópsia. A investigação avançou rapidamente. A polícia descobriu que Shamika morreu por traumatismo craniano e asfixia. Entrevistas com outros inquilinos mostraram que a última pessoa a ser vista com ela foi Nuvan, seu namorado. A polícia, com a ajuda dos amigos de Shamika, montou uma armadilha para atrair Nuvan ao campus, fingindo que havia uma discussão importante. Apenas 4 horas depois de encontrarem o corpo, Nuvan caiu na armadilha, foi preso e confessou tudo sem resistência. Nuvan admitiu o crime, dizendo que sentia muito. Ele contou que amava Shamika profundamente, mas não conseguia controlar seu ciúme e raiva. Suas inseguranças vinham da sua vida instável, sem emprego fixo e sem muitas perspectivas, enquanto Shamika era inteligente, bonita e cercada de amigos bem-sucedidos. Ele temia perdê-la, e ao vê-la interagir com amigos homens ou receber mensagens deles, ele ficava tomado pela possessividade, o que o fazia perder a razão e explodir em violência. Ele confessou que tudo o que fez foi impulsionado por seus sentimentos de inadequação, mas o mal já estava feito. A morte trágica de Shamika foi um lembrete doloroso de como emoções descontroladas e comportamentos tóxicos podem sair do controle. No tribunal de Kilinosh, Kanchana também falou sobre seu desgosto com o namorado de Shamika. Ela o descreveu como desleixado, que não tomava banho e tinha uma aparência geralmente desagradável. Mas não era só a aparência dela que a incomodava. Kanchana explicou que Nuvan falava palavrões, gritava com Shamika no começo do namoro e tinha um comportamento inadequado. Ela acreditava que ele nunca mudaria, pois seu histórico de atitudes negativas só reforçava essa impressão. Ela falou também sobre como o comportamento de Nuvan não melhorou com o tempo. O trabalho dele era irregular e ele passava muito tempo esperando Shamika voltar da faculdade. Ele sempre ficava na pensão e, todos sabiam, se envolvia em coisas impróprias com ela no quarto. Para Kanchana, não havia sinais de evolução ou mudança nele. Em agosto de 2018, no julgamento final, o juiz leu as acusações contra Nuvan, que foram relacionadas aos atos violentos que causaram a morte de Shamika. Nuvan, vindo do vilarejo de Putumuripu, foi condenado a 12 anos de prisão e multado em 10 milhões de rúpias do Sri Lanka, como a promotoria havia solicitado. Apesar de seu advogado sugerir recorrer da sentença, acreditando que a pena poderia ser reduzida, Nuvan se recusou. Ele aceitou a punição, dizendo que estava pronto para assumir a responsabilidade por suas ações. Foi um raro momento de responsabilidade, mas, infelizmente, chegou tarde demais para corrigir a perda irreparável da vida de Shamika. Que lições podemos tirar dessa história?